Olá, bom dia, 7 horas em ponto. E é com esta bela sinfonia, tocada pela banda do Projeto Guri, em Sorocaba, que a gente começa esta edição de quarta-feira do Noticidade Manhã. Seja bem-vindo! Olá, obrigado pela sua audiência. E a gente começa mais uma edição do Noticidade Manhã com as informações do trânsito na região. O motorista que segue pelos sistemas Anhanguera Bandeirantes e Castelo Raposo enfrenta tráfego intenso na chegada à capital neste momento. Nenhum problema, apenas o excesso de veículos. E agora pela manhã, um motociclista morreu atropelado por um caminhão na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, no quilômetro 63. De acordo com a polícia rodoviária, ele seguia no sentido São Paulo quando perdeu o controle e caiu da moto. Um caminhão que não conseguiu frear o atropelou. Infelizmente, o homem morreu na hora. E ainda uma carreta que vinha logo atrás conseguiu desviar, mas bateu na mureta central e foi parar na pista no sentido contrário. A polícia rodoviária não soube informar o estado de saúde do motorista da carreta. O acidente deixou 4 quilômetros de lentidão no final da madrugada, agora no início da manhã, mas neste momento o tráfego segue normalmente na rodovia Anhanguera sem problemas. Sabe a frase "a ocasião faz o ladrão"? Pois é, uma vítima teve mais de R$2.000 em joias, além de aparelhos eletrônicos furtados. Os produtos estavam dentro de um carro no bairro Santa Terezinha, em Sorocaba. Objetos valiosos não devem ter uma exposição como essa. Saiba que só este ano foram registradas mais de 1.300 ocorrências deste tipo na cidade. Foram 15 dias de prejuízos financeiros e emocional. Primeiro, um carro foi furtado. Menos mal, Luiz tinha seguro. O seguro é um mal necessário. Às vezes você paga o seguro aí 10 anos e nunca usa, mas nesse momento foi indispensável, foi aí em prazo de 20 dias eu tinha resolvido, o seguro já tinha me ressarcido, eu já tinha resolvido. 2 semanas depois, olha o que fizeram com outro carro do jornalista. Arrombaram e levaram rádio e dinheiro. O índice de furto e roubo de veículos cresceu em Sorocaba. De janeiro a junho deste ano, foram 1.354 furtos na cidade, quase 7% a mais do que o registrado no mesmo período de 2012. Os roubos também subiram. No primeiro semestre de 2013 foram 401 contra 262 nos 6 primeiros meses do ano passado, número mais de 50% maior. Intensificarem mais o patrulhamento nessas regiões onde ocorre maior número de roubos, para ver se consegue amenizar isso daí. Pois é, o número de furtos e roubos de veículos realmente cresceu nos últimos tempos. As estatísticas provam isso. Só que muitas vezes o que ajuda o índice a crescer é a nossa atitude da população na hora de estacionar o carro. E a gente vai provar. Convidamos o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Sorocaba para dar uma volta pelo centro. Em menos de 3 minutos, veja o que encontramos. Um carro totalmente aberto. O dono estava pertinho, a menos de 15 metros do veículo. Estava do lado aqui, do carro aqui mesmo, aqui. No orelhão ali, eu fui só no orelhão. Depois furta? Vai reclamar, vai reclamar. Esses pequenos cuidados, eles evitam que a gente tenha que recuperar depois. Aqui outro caso, janelas abertas, o dono também estava perto e confiante no trabalho da polícia. Tem que confiar que é seguro, porque tem o pessoal da polícia por perto, então você tem que confiar no pessoal, mas seguro não é, né? Mas para atrair o bandido, o carro não precisa estar aberto não. Bolsas e sacolas à mostra também chamam um ladrão. Outra dica é retirar o rádio e objetos de valor. Uma distração também pode ser perigosa. Nesse caso, o dono do veículo esqueceu uma das janelas semi-abertas. Mais um caso de quem não acredita no azar, né? Quem não acredita no azar e depois vai querer culpar alguém. Mas veja que está aberto aqui, cabe um braço inteiro aqui. É só destravar aqui dentro, entrar e levar o carro embora. Apesar do puxão de orelha aos motoristas, o capitão lembra que a polícia trabalha para combater o crime. Por isso é importante a formulação de boletins de ocorrência. E é importante que as pessoas registrem os BOs quando aconteça alguma coisa, porque isso entra numa estatística e nós trabalhamos em função disso. Justamente o direcionamento do policiamento
ele é feito com base nas estatísticas. Só no mês de julho, 113 veículos furtados foram recuperados. Mais de 6.600 foram fiscalizados. Com isso, 152 prisões foram feitas. O problema é que muitas vezes esse ladrão volta às ruas. E não é que a polícia prende e a polícia solta. A nossa legislação permite lacunas, existem lacunas em nossa legislação que permite que o advogado, com base nessas lacunas, consiga fazer com que o indivíduo fique solto. Um homem e uma adolescente foram detidos nesta madrugada, suspeitos de ter roubado R$16 mil no bairro Real Parque, em Votorantim. De acordo com a polícia, a jovem estava com o dinheiro em uma caixa. Com os suspeitos, foi encontrado um revólver. Na casa em que eles estavam, foram encontradas também porções de maconha, munição e um caderno com anotações sobre a venda de drogas. O homem foi levado ao CDP de Sorocaba e a jovem liberada aos responsáveis. Tudo isso produto suspeito de tráfico de drogas. 7h09, a Prefeitura de Itapetininga foi notificada pela Comissão de Vereadores em relação às supostas denúncias contra a atual administração. Em nota, o governo municipal afirma que as considera sem fundamento e que vai responder às acusações. A comissão foi criada pela Câmara dos Vereadores de Itapetininga e o documento da denúncia pede a cassação do prefeito Luiz de Fiore. A CPI tem 90 dias para avaliar as provas. Jaqueline Gomes Silva é a nova secretária da Cultura e Lazer de Sorocaba. Ela exercia a função de diretora de lazer. Em nota, a Prefeitura destaca que Jaqueline passa a ser a terceira mulher a ocupar uma cadeira no alto escalão do atual governo. E por falar em mudanças em Sorocaba, o Grupo Antissequestro e a Delegacia de Investigações Gerais da cidade vão se unir. A decisão foi tomada pelo delegado seccional Marcelo Carriel. As unidades vão formar uma espécie de superdelegacia com 4 delegados e mais policiais. A data para a unificação ainda não foi definida. No quadro Espaço Saúde de hoje, você vai entender um pouco mais sobre a pneumonia. Esta grave doença respiratória que, segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, mata 35 pessoas por dia no estado, o equivalente a uma morte a cada 41 minutos. Quem já contraiu a doença não esquece a mudança na rotina. Só tinha vontade de dormir, não tinha vontade de parar acordada. Meu filho vinha para falar comigo, eu não conseguia levantar da cama. Agatha está em tratamento para curar a pneumonia há alguns dias. Mostra como os pulmões estão mais limpos desde que começou a tomar os medicamentos. Melhora que só foi possível após receber o diagnóstico correto. Estava com sepse, com início de sepse, que é uma infecção generalizada. E primeiramente foi tratada essa infecção. Daí eu fiquei um dia internada, no outro dia que eu saí, daí eu comecei a tomar um remédio para pneumonia. A pneumonia é uma doença inflamatória do pulmão. Ela afeta especialmente as cavidades de ar chamadas alvéolos. Geralmente é causada por uma infecção, mas também pode ser transmitida pelo ar e gotículas de saliva. Nessa época do ano, o clima seco e frio contribui para o contágio e o número de internações aumenta. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no ano passado, 14 pessoas foram internadas por hora diagnosticadas com pneumonia. Um total de 129 mil pacientes por ano. Apesar do alto número de internações, os números reduziram em 7% em relação aos anos anteriores. O diagnóstico precoce ajuda a reduzir o número de mortes, mas os sintomas precisam ser muito bem observados. No indivíduo jovem, é tosse, dor torácica e febre alta. É importante estar lembrando que nos idosos, esses sintomas nem sempre são os mesmos. Então é comum você ter um idoso com pouca tosse e mais da metade deles sem febre. As unidades básicas de saúde oferecem sem custo a vacina preventiva contra a doença para crianças de 2 meses a 2 anos de idade. Já para os adultos menores de 60 anos que não possuem doenças crônicas, não é aconselhável o uso da vacina. A forma de prevenção é outra. Os cuidados de higiene ambiental e higiene pessoal. A cessação do tabagismo é um fator bem importante também na prevenção dessa doença. Um outro detalhe também que ajuda bastante, inclusive nessas doenças respiratórias, é sempre tudo que for fazer, lavar as mãos. Começa hoje em Sorocaba mais uma edição da FEAGER, a Feira de Artesanato e Geração de Renda.
Quem tem mais informações para nós é o repórter Pedro Leão. Pedro, quantos artesãos estão envolvidos nesta edição da FEAGEA? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. São 150 artesãos nesta 14ª edição da feira que começa hoje. E para falar sobre ela, eu converso agora com o presidente da Associação Sorocabana de Artesanato, Eduardo Pereira da Costa. Eduardo, bom dia. Bom dia. Quem vier à feira, quem for à feira, vai encontrar que tipo de produto? Na parte do artesanato nós temos biscuit, trabalhos manuais de madeiras, com pneus recicláveis, bordados, tapetes, tricô e outros mais novidades. E não é só artesanato, vai ter comida também? Sim, nós temos uma praça de alimentação coberta, com vários barracos, entre elas tapioca, cocada, maçã do amor, pastel, churros, churrasco e muito mais outras variedades da alimentação. E hoje tem uma programação especial. A feira começa hoje, tem uma programação especial? Tem, a abertura é às 10, com a programação da abertura, e às 20 horas nós temos todas as noites shows. Ok, muito obrigado pelas informações. A feira acontece até sábado, dia 10 de agosto, na Praça Frei Baraúna, no centro de Sorocaba, sempre das 10 da manhã às 9 horas da noite. Fernando. Obrigado, Pedro, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta. Sete horas e 16 minutos, você confere agora o resumo das notícias do Noticidade desta terça-feira, apresentado por Simone Marqueto. Motorista de ônibus perde o controle e destrói o portão e a parede de um dos cômodos desta casa em Sorocaba. 4 pessoas estavam na hora do acidente. 2 tiveram ferimentos leves, entre elas o filho de Rosimeire, que se recuperava de um outro acidente. E ele não conseguia sair de baixo, né? Ele não consegue sentar ainda. Aí foi que eu tirei. Eu e minha nora tiramos os brocos tudo de cima dele, que ele estava sufocado. A empresa de ônibus informou que vai dar assistência necessária à família. Mais um dia de manifestação. Desta vez, motoristas de van vão para as ruas de Sorocaba. A gente precisa trabalhar, somos empresas, pagamos impostos, temos CNPJ, então a gente precisa do trabalho. Minha amiga é uma anta. Esta é a campanha que Sorocaba realiza para preservar o animal. Nesta campanha nacional que está sendo lançada aqui, trazer mais amigos para a anta, né? Ela precisa de mais pessoas que entendam do seu habitat, das suas necessidades, da sua sensibilidade, da sua importância, para que a gente tenha uma campanha de proteção deste animal. 7 horas e 18 minutos de Sorocaba, a gente vai direto para a capital paulista, na redação do SBT Manhã, para saber os destaques de hoje com Patrícia Rocha. Um criminoso morreu num suposto tiroteio com a polícia na zona oeste de São Paulo. Ele e mais 2 suspeitos que conseguiram fugir tinham roubado um carro na mesma região. Um casal estava na garagem de casa quando foi surpreendido pelos 3 assaltantes. Antes de fugirem com o carro, um deles atirou contra o homem, que foi atingido na cintura e teve que passar por uma cirurgia. A mulher chamou a polícia, que minutos depois cruzou com os ladrões. Na perseguição, houve tiroteio e uma pedestre acabou atingida acidentalmente. Ela foi socorrida e está fora de perigo. Em seguida, os criminosos perderam o controle da direção e bateram num outro carro que estava estacionado. Um deles foi baleado e morreu no local. Os outros 2 correram para uma mata e conseguiram escapar. A quarta-feira deve ser de sol entre as nuvens. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 14 e 24 graus. Veja agora como fica o clima em outras cidades da nossa região. Em Pilar do Sul, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Tatuí registra máxima de 30. Em Itu, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Mesma previsão para Serquilho. Olha só, para rimar é preciso habilidade. Eu diria até criatividade. Tá vendo só? Foi uma rima. E foi isso que um estudante de direito utilizou. Criou uma forma de resolver o problema e transformou o processo civil em um poema. Adriano cursa o 4º ano de Direito e entrou com uma ação na Justiça contra uma instituição financeira por cobrança abusiva. Bom, até aí, nenhuma novidade no campo jurídico.
Diferente mesmo foi a forma como ele elaborou a petição. Não foram só os livros de legislação ou direito do consumidor que o estudante pesquisou para preparar a ação. Ele foi buscar inspiração em obras literárias, na poesia. O juiz ele não é só uma máquina de julgar, que é um ser humano que também é sensível à causa do cidadão, principalmente no Juizado Especial Civil, onde me permitiu que eu fizesse dessa forma. Ao todo, são 10 páginas de versos e rimas que Adriano usou para expressar a indignação com a falta de diálogo da empresa. Logo no começo do documento, ou melhor, na primeira estrofe, ele pede uma licença poética ao juiz. Digno magistrado, sabe o doutor. Prima facie, ou à primeira vista, peço escusas pela forma que hei de expor. O que foi mais difícil de rimar? Eu acho que na hora de você combinar os artigos da lei, porque são artigos, são números, então você fazer números rimar com palavras fica um pouco difícil. Em alguns momentos, para citar leis, usa outro recurso, cita o rodapé da página. Pretendo demonstrar aqui a situação como ela é. Data vênia, chamo-lhe atenção para as notas do rodapé. Em outro trecho, ele cita a causa da ação. Ocorre, nobre juiz, que muito tempo depois, ao solicitar a quitação do contrato, o réu ao ridículo e humilhação me expôs. O estudante garante que não levou mais de 1 hora para escrever o processo-poema. Diferente dos trovadores, não decorou o texto, mas lembra de cabeça um verso do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, que ele declama agora pra gente. Se o juiz é juiz, ele tem que ficar do lado de quem está do lado da justiça. Mas como saber quem está do lado da justiça? Se o juiz é juiz, a justiça lhe diz. De acordo com o coordenador de Direito da faculdade em que Adriano estuda, apesar de ser uma medida diferenciada para entrar com uma ação, a solução é válida. Não é comum, né, mas é aceito nos nossos dias. E não é que ele ganhou a ação, ainda cabe recurso, mas o Juizado Especial da Vara Cível julgou o processo procedente. Na conclusão, a juíza não comenta a poética, só o mérito. Só para formalizar o preto no branco. Quase formado, Adriano não pretende desistir da advocacia para se tornar poeta. A minha área é o direito, eu pretendo inicialmente advogar, né? Futuramente, quem sabe, aí um concurso público, mas de início advogar. E a poesia, já de algum tempo, é só um hobby mesmo. 7h24, o irmão de Silvio Santos esteve aqui na TV Sorocaba, SBT, acompanhado do filho, Daniel Abravanel, que é diretor do SBT. Dá uma olhada. Recebidos pela diretora regional da emissora, Tânia Pavlovski, Henrique Abravanel e o filho Daniel Abravanel fizeram questão de conhecer os estúdios da TV Sorocaba SBT. Muito importante, porque eu acho que o SBT, se não tiver as afiliadas, também não tem como divulgar sua programação. Após a visita, estavam com o horário agendado com o prefeito de Sorocaba. A proximidade da cidade com a capital atrai para novos investimentos. Agora, dia 29 de agosto, vai fazer 18 anos que eu tenho um Aras aqui, perto da onde a Toyota construiu a sua fábrica. Então, eu estou desenvolvendo um projeto para a construção de galpões para locação. A programação da quermesse das festas de agosto deste ano, que comemoram o aniversário de São Roque, segue nesta quarta-feira na região central da cidade. As comemorações foram iniciadas na última sexta-feira e o destaque fica por conta dos shows musicais promovidos durante a noite na Praça da Matriz. A programação completa, que vai até o dia 16 de agosto, você confere no site www.sãoroquenoticias, está aqui embaixo, sãoroquenoticias.com.br. Se você tem filhos ou conhece crianças e adolescentes que gostam de música, preste atenção no que eu vou falar agora. Um projeto em Sorocaba vai oferecer cursos de instrumentos e iniciação musical. E detalhe, não é necessário saber tocar algum instrumento, basta ter apenas um requisito: vontade. E quem vai nos passar todas as informações é o repórter Pedro Leão, ao vivo, direto da sede do Projeto Guri em Sorocaba. Pedro. Fernando, o Projeto Guri está com 283 vagas abertas para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Para falar sobre esse projeto bem bacana, eu converso agora com o coordenador regional de Sorocaba, Gildemar Oliveira. Gildemar, bom dia. O que precisa para se inscrever? As crianças têm que estar estudando, em primeiro lugar, né? Ter de 6 a 17 anos, e aí eles podem vir aqui ao Polo Regional com os pais e trazer uma documentação
dizendo que eles estão estudando, aí eles podem se inscrever em qualquer curso. E qual instrumento a criança ou adolescente pode tocar? Eles podem tocar viola, trompete, eufônio, violino, violoncelo, contrabaixo, fazem canto coral, iniciação musical e também tem outros instrumentos de madeiras, que a gente chama flauta, clarinete, são uns instrumentos mais diferenciados. O legal é que o curso é de graça e a duração é de quanto tempo? Então, portanto que a criança tenha de 6 a 17 anos e tenha vagas, ele pode ir trocando de curso durante esse período. Então a duração é esse período, o período da idade dele, de 6 a 17 anos. Porém, a gente tem uma extensão, que é o grupo de referência, que são para os alunos que participaram do curso e fizeram acima de 17 anos. Então a gente tem esse grupo diferenciado, que é o grupo de referência. As inscrições vão até quando? Iniciaram dia 29 de julho e vão até 30 de agosto. E quem participa do projeto também participa de apresentações. Isso mesmo. Bom você falar isso. Nós teremos uma apresentação agora na sexta-feira com o grupo de referência no Sesc Sorocaba. Até é um bom motivo para todos que estão assistindo ir lá prestigiar, é de graça e pode ver uma das nossas apresentações. E quem é de outra cidade pode participar do Projeto Guri de Sorocaba? Pode. O Projeto Guri, ele abrange 410 polos, então é por todo o interior. Aqui na região de Sorocaba, nós temos 16 polos, também temos alguns polos na região de Jundiaí, e eles podem procurar os polos de suas cidades e se cadastrar para poder ter as aulas. Aqui de Sorocaba, a grande maioria é do pessoal, das crianças que moram aqui na redondeza. Ok, obrigado. E para mais informações, o telefone do Polo Regional de Sorocaba é 3202-5003. Vou repetir, 3202-5003. E agora, o pessoal do Projeto Guri preparou uma apresentação especial para a gente do Noticidade de Manhã. Vamos conferir, que deve estar muito legal. Fernando? Muito bom, hein, Pedro? Dirias para você que isso aí é uma rumba, uma salsa. Bom para começar aí a quarta-feira. Agora são 7 horas e 29 minutos. A gente agradece aí a todo o pessoal aí da banda Projeto Guri. E o Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com o Nolan Roberto. E claro, a gente encerra esta edição com as imagens e o som da banda do Projeto Guri em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!